Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar de uma pessoa muito especial, que é Jesus. Como essa semana nós iremos celebrar, o nascimento de Jesus, nada como falar de Jesus, né? Nós iremos falar sobre o inigualável Jesus. Eu e o Pai somos um. Está em João 10, 30, né? Jesus foi inagualável. Até eruditos não cristãos admitem isso. Um exemplo é o judeu polonês Scholem acha que disse: Jesus Cristo é a personalidade mais marcante de todos os tempos, queira ou não queira, ele é, tá? Nenhum outro mestre se equipara a ele. Outros pensadores podem ter algo básico para um oriental, um árabe ou um ocidental, mas todo ato e palavra de Jesus tem valor para todos nós. Porque eu, como judeu, não deveria mergulhar disso, citado por Ben Shenshel. Há mais de 100 anos, um texto anônimo resumiu o que o autor pensava de Cristo há mais de 100 anos. Os nomes dos antigos estadistas, orgulhosos da Grécia e de Roma, surgiram e desapareceram. Vou ler de novo isso aqui que é muito interessante. Aqueles que se acham semideus aqui na Terra, o que acontece com eles? Eles aparecem e somem como pó, como areia no deserto, mas Jesus permanece, tá? Vou ver aqui, presta bem atenção. Os nomes dos antigos estadistas, orgulhosos da Grécia e de Roma, surgiram e desapareceram. Você só vai saber dele se você ler livros de histórias antigos. Senão, nem na escola você não vai aprender quem ele era, quem foi ele, tá? Porque eu acho que as pessoas têm a memória curta, eles esquecem rapidão, viu? Então, os nomes dos antigos desaparecem, né? Os nomes dos antigos cientistas, filósofos e teólogos surgiram e desapareceram, mas o nome desse homem permanece a cada vez, nunca foi esquecido. Herodes não poderia destruí-lo e a sepultura não poderia detê-lo, nem a sepultura deteu ele. Declarações assim me fazem pensar no que Jesus disse: o céu e a terra passarão, tudo passa nessa vida, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Vou ler de novo para vocês. Tudo passa, mas Jesus jamais passará. Mateus 24, 35. E o que ele falou de si mesmo que seria tão inédito? Jesus foi o único homem que, em sã consciência, afirmou ser Deus. Várias situações confirmam isso. Uma delas é o versículo de hoje. À primeira vista, pode não parecer uma autoafirmação de divindade, mas na cultura da época era. Tanto que os judeus queriam apedrejá-lo. Por quê? Porque ele estava se fazendo de Deus. Jó 10, 33. Jesus em nenhum momento corrige o entendimento deles. Pelo contrário, o reafirma. Está no versículo 38. Em outras ocasiões, ele declarou: em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra é bem forte, né? Eu sou. Jó 8:58. Essas palavras encoa aquelas proferidas por Deus a Moisés. Assim você dirá aos filhos de Israel:
eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3:14. A força das suas palavras foi tão clara, mas tão clara, que mais uma vez os judeus quiseram apedrejá-lo, não suportou. Está em Jó 8:59. Quando a pessoa alega ser Deus, como Cristo fez, ele só pode ser o quê? Mentiroso, louco ou verdadeiro. Nenhum louco ou mentiroso arrancaria o reconhecimento de tantos eruditos que não foram seus discípulos. Até os não cristãos reconhecem a grandeza de Jesus. Diante disso, só me resta uma alternativa: Ele é Deus. Assim não tenho outra escolha, senão cair prostrado e adorá-lo como meu Senhor. Lindo, né? Então, tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará, tá? Então, não adianta as pessoas querer anular a Cristo, né? E aqui ainda fala de novo, eu sou. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3:14. Existe um debate quando a correta tradução do versículo de hoje, de forma simplificada. Pode-se dizer que a língua hebraica não possuía o verbo ser, estar no presente do indicativo ativo. Logo, frases como eu sou um professor seria escrito na forma animoresh, ou eu, professor. O verbo ser fica subentendido, mas não é escrito. Além disso, a presença de uma forma verbal imperfeita no original hebraico leva muitos a sugerir que a melhor tradução do texto seria: eu serei o que serei. Eu serei quem serei. Ou ainda, eu estarei onde estarei. São possibilidades de leitura compatíveis com a gramática hebraica. Os judeus de fala grega traduzem essas palavras de Deus de outro modo, ainda mais interessante. Eu sou o que está sempre sendo, ou seja, não haverá tempo em que ele não seja. Cada um interpreta de um modo, se bem que Jesus, ele é, né? Outro detalhe importante é a semelhança linguística entre o verbo ser Ayah em hebraico e o nome sagrado de Deus que alguns transliteraram como Jeová, Javé, assim como o sentido permanente, estar, continuamente sendo, seria a base do ser de Deus, que pode ser definido continuamente sendo seria a base, né? Que ele é para sempre. Em Apocalipse 1:8, Jesus amplia esse conceito ao se revelar como aquele que é e que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E isso não apenas enfatiza sua divindade, como também descreve seu modo de ser. João provavelmente conhecesse, talvez ele conhecesse uma canção popular daquele tempo que dizia: Zeus era, Zeus é, Zeus será. Os romanos cantavam isso trocando o nome Zeus por Júpiter. Jesus não é simplesmente alguém que existe em três modos temporais: passado, presente, futuro. Ele é um Deus que age, está em movimento e se dirige ao nosso encontro. Em outras palavras, Deus não apenas existe, ele é. Ele não está apenas conosco como um adorno na sala, ele está ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos defender. Por isso, a eternidade de Deus é mais do que uma linha infinita, é uma sequência de atos realizados em nosso favor. E esse é o grande eu sou. Deus era no princípio, no verbo, né? Ele é e ele será. Então, quando a gente traduz as palavras, cada um tem o seu modo de pensar, né? Mas todos sabem que Deus é o único, não existe outro além dele.
Por isso que ele fala, eu sou. É muito essa palavra, eu sou, é linda, né? Então não existe o outro igual a ele. E o Pai somos um. Então já está definido quem é Deus, quem é Jesus, né? Então nós temos que comemorar isso, Deus na nossa vida, quem Ele é, o que Ele faz por nós, tá? Então nós vamos agora orar e pedir para Deus nos abençoar, né, nossas festas natalinas. A festa natalina não é só uma festa para a pessoa comer, beber, brigar, né? Juntar toda a família, brigar, falar mal um do outro, é uma coisa de louco. Não, gente. É para gente parar e pensar, né? Pensar na nossa vida, pensar em Jesus. Eu já falei que eu irei fazer do dia 24 para o dia 25, nós vamos fazer uma vigia, nós vamos ficar orando, pedindo para Deus nos abençoar. Espero que muita gente faz isso também, tá? Vamos dedicar o ano novo na mão de Deus, para Deus nos abençoar, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia, Senhor. Eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que tenham entendido que só existe um Deus nesse mundo que é o Senhor, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Agradeço por cada palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe o Natal de todos, Senhor. Que esse final de ano seja um final de ano abençoado. Que não seja um final de ano com brigas, bebedeira, onde a pessoa, quando vai chegando o Natal, vai chegando o Ano Novo, já vai se sentindo paralisada, com medo das coisas que vêm. Porque quando reúne todo mundo, não tem amor, não tem paz, mas briga, muita desunião. Quebra essa corrente maligna, Senhor. Coloca anjos dentro da casa de cada um. Faça um mover muito grande, meu Pai. Que eles evitem bebedeira, que não traz nada de bom, Senhor. Que seja um dia de bênção na vida de todos, Senhor. Vai abençoando poderosamente, Senhor. Abençoe a ceia de Natal, Senhor. Nós ainda iremos falar mais um pouquinho de Natal, Senhor. Mas hoje eu peço, Senhor, que já vai mudando o foco, Senhor, da cabeça dessas pessoas, Senhor, que não lembra do Natal para comemorar o seu nascimento, mas apenas para brigar, para fazer intriga entre as famílias, Senhor. Vai abençoando, Senhor, vai tirando todo o mal, que não tenha, meu Pai, tantos acidentes nas estradas, Senhor. Quantas pessoas vai pegar a estrada para visitar os seus parentes? Que o Senhor coloca anjos nas estradas, Senhor. Vai abençoando poderosamente. No nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que estão presos, encarcerados, que estão sendo perseguidos dia e noite. Que o Senhor derruba por terra toda a perseguição maligna. Abençoe a nossa nação. Faça um mover muito grande, meu Pai. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Se vocês gostaram, compartilhe, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, tá? E vamos continuar firmes, vamos continuar orando, clamando, pedindo para Deus abençoar a nossa vida que nós merecemos, né, gente? Então, obrigada. Até a próxima.